aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. Isso mesmo, aqui é o Mecânica provando, ó. Não é falsidade ideológica, não. Beleza? E hoje vamos falar sobre os decks de Liberator. Isso mesmo, né? Saiu a coleção X11, que foi uma coleção focada em trazer suporte para todos esses decks que tem a trade Liberator. Até saiu um novo Liberator, que é o Ex Machina. Então vamos falar sobre eles. Mas antes de começar eu tenho que deixar alguns detalhes, né? Eu separei aqui algumas categorias como competitivo, Hulk, for fun e ruim, né? Que são o básico, né? Então nós vamos falar sobre os decks no momento atual, né? Os que estão se destacando, os que estão de fato topando, o que o pessoal está testando, né? Porque são muitos decks e obviamente nem todos vão topar, porque não tem espaço para todo mundo no meio competitivo. Então o deck que você gosta, ele estiver no for fun ou no ruim, né? Aí não é culpa minha, né? Se você gosta dele mesmo, vai lá, pega ele e topa, né? E bota no site em algum lugar pra gente saber que topou, porque também não adianta, né? Porque pra quem joga com o deck, todo deck é bom, né? Enfim, e também aqui, por exemplo, não tem cartas que são Liberator, mas não são deck Liberator. Por exemplo, o Kuboy mesmo, né? Que ele é um Liberator, mas o deck dele é o RK. Não faz sentido botar um RK aqui. Aí, por exemplo, Lucemon, NSO e Millenniumon receberam temas Liberator, mas também não são decks Liberator, não faria sentido eles estarem aqui, beleza? Então é isso. Se você já gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta alguma coisa aí, é claro. Se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos lá analisar a nossa tier list de Liberator. A Premium Card Hub está fazendo o seu primeiro aniversário e quem ganha presente é você, meu querido. Todas as avulsas no site com 10% de desconto. E como se não fosse o bastante, né? O Vierente enlouqueceu e usando o cupom Ritual Master são mais 5% de desconto, totalizando 15% de desconto, meus queridos. É isso mesmo. Então vai lá, aproveite, compre suas cartas e ajude esse humilde canalzinho aqui que tá valendo a pena, hein? Mas agora, sem enrolações, vamos pro vídeo. Certo, então vamos lá. Eu acho que é melhor tirar o elefante da sala e já falar logo sobre ele, né? Nós temos aqui primeiramente o Zefagamon. Eu acho que não é mistério pra ninguém que o Zefagamon, né? O deck do Shoto está muito forte. Principalmente agora que tem o Vortex Dramon. Na verdade, o Vortex Dramon que deu esse up pro deck. Eu não sei se o deck seria esse estartalhaço todo se não fosse full level 7, né? Que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ele fica inafetado com o efeito de mãos, o que é muito forte, né? Ele ainda tem aquela jogada de fazer, obrigar basicamente o oponente a batalhar com ele e ficar milando os bichos do oponente, né? Nesse chatice assim. É uma carta muito forte, né? Muitos decks estão tendo que montar builds adaptando para lidar com ele, né? E usando muitas options, né? Então tá fazendo que o deck seja forte e ao mesmo tempo que as builds que estão aparecendo usem ferramentas para lidar com ele, né? Então ele tá mudando o meta, né? O formato, pelo menos nessas primeiras semanas, né? Então a gente tem que considerar ele como o maior do competitivo aqui. Não tem por que eu não fazer isso, né? Se os decks estão se voltando para enfrentar ele, né? De fato, ele é um deck muito bom. Ele diz essa discrepância, né? Você vai perceber que os decks Liberator são divididos em mangá e novel. E parece que só os do mangá receberam o level 7 e eles estão se destacando por conta disso, né? Os level 7 são muito insanos, né? Então estão aparecendo. Então, primeiramente aqui, vamos dizer que o Shoto, né? O deck de Zefagamon, ou Vortexamon agora, né? Ele é de fato o Tier 1, o meta. Agora vamos lá, continuando aqui. Nós temos o deck dessa menininha aqui, que eu vou deixar aqui em joga, que se eu não me engano... Agora vamos lá, pessoal, depois do Shoto, vamos falar dessa menininha aqui. Eu não vou seguir exatamente essa ordem aqui, não vou falar nos decks na ordem que eu quiser, mas enfim, vamos falar dessa menininha aqui. O deck dela é conhecido como Aquatic Liberator, beleza? Ele não topa há muito tempo, né? Eu não vejo ele topando em lugar nenhum, ganhando torneios, então... Ele é um deck for fun, ele tem algumas coisas boas, né? É um deck difícil de lidar e obviamente que ele melhorou, né? Pra quem não conhece o deck, ele consegue fazer spam, né? De muito bicho pequeno, levantar, lidar com o Digimon do oponente. Ele tem boas ferramentas, de fato. Talvez ele suba e comece a aparecer no meta, né? Talvez o pessoal não esteja usando ele porque não querem, né? E é obrigado a usar o seu deck, né? Mas enfim, né? Não tá aparecendo, então não tem muito o que falar sobre ele. Claro, né, como eu falei, ele tem ferramentas boas, né? Ele lida com muita coisa, lida com sorcery, mas eu acho que se você quiser lidar com isso, né,
tem decks melhor, como o TS, né? Que é Venusmon e Neptunimon, que fazem isso de forma muito melhor. Portanto, né, ele tá aqui no forfã. Agora vamos lá, como eu tô com preguiça, vamos subir aqui pro Royal Base. O Royal Base ele também tem aparecido bastante, né, depois do suporte. Eu já posso falar pra vocês que o Royal Base em si não tem nenhuma carta que se destaca individualmente sozinho, né, como o Zefag tem o Vortex, né. Mas, por ele ser um deck verde, eu vejo algumas builds usando o Vortex na mão. E uma coisa interessante, né, como eu falei, que o deck tá mudando o formato, né, nós estamos vendo aqui agora aparecendo a carta de lidar, a option de lidar com Digimons, né? Que é uma característica bem interessante, que todos os Liberators vão ter alguma option que lida com Digimon. Então, mais uma vez, você vai ver elas aparecerem exatamente por causa do Shoto, né? O deck do Zefagamon. Então, como eu falei, ele está de fato moldando o formato, porque você vai conseguir reconhecer isso em algumas estratégias, né? Você vai ver, ué, tá usando o option para lidar componente exatamente por causa do deck do Zefaga. Então, é uma coisa bem clara como o Zefaga tá moldando, né? E o Royal Base tem topado bastante, né? Eu não sei dizer se ele tá lá no competitivo topando muito, porque ele é novo, mais uma vez, né? Porque tem decks tão competentes quanto ele, que não estou vendo topar, né? Mas, se tá topando, né? E nós estamos fazendo o meta atual, eu acho que é bom botar ele aqui no competitivo, no meta de fato. O legal dele é que o pessoal não tá usando a Protoform, né? Porque não é necessário. Então acaba que barateou o deck, porque nenhum suporte dele de fato é caro, né? Então é uma opção bem barata para esse meta agora, né? Se ele continuar se destacando, continuar ali, ficar pelo menos no Rug, eu acho que é uma ótima opção mesmo. Agora vamos continuar aqui, né? Nós temos esse daqui, o Athena, que ele representa o deck do Invisimon, beleza? O Invisimon em si é bom, é forte, é ótimo, mas eu nunca vi ninguém usar o deck do Invisimon, beleza? Me perdoem se você usa, se você tem um amigo que usa, mas eu nunca vi ninguém usar. E mais uma vez, ele tem ferramentas, né? O deck recebeu suporte, então pior ele não ficou. Eu vi o deck jogando quando eu fui no pré-release, né? As ferramentas eu achei bem interessante, mas parece que é muito mais sólido você simplesmente pegar o Invisimon e usar em qualquer outro deck do que você montar uma build focada nele. Eu acho que não tem pressão. E uma das coisas que a gente vai sentir nos decks que não são do mangá, que não receberam level 7, é que parece que não tem alguma coisa pra botar pressão na mesa pra você de fato querer jogar com aquele deck, né? Eu acho que o level 7 pros Liberators fizeram muita diferença, fizeram um grande estouro assim na potência do deck, né? E os que não tem estão bem atrás, né? Eu não sei se a Bandai no futuro vai querer lançar algum level 7 para eles, mas seria bom, né? Seria interessante, né? Enfim, nunca vi uma lista de Invisimon puro na minha vida. Se você já viu, comenta aí. Agora vamos lá, vamos continuar aqui, né? Mais um deck, deixa eu ver qual que eu vou falar agora. O deck de Dinomon, né? Vamos botar ele aqui. Eu vou botar ele no... acho que eu vou botar ele no Forfã, beleza? Mais uma vez, eu acho que o Dinomon, ele entra na mesma questão do Invisimon, né? O Dinomon, ele, de fato, ele é um bicho forte, né? Principalmente o novo, que ele obriga a ficar só um bicho em cada lado do campo, né? Eu já vi, na época dele, alguém tentar jogar com deck puro, mas, mais uma vez, é aquele tipo de deck que você não vê apelo em usar por causa de um boss monster que acaba sendo forte em outros decks, né? Ele é um bicho vermelho, um bicho verde, né? Eu já vi usarem ele em outros decks. Então ele fica muito atrás. Eu acho que quando você faz um boss monster que ele é forte individualmente e não por causa da sua engine, né? Acaba que você comete pecados em fazer ele simplesmente... Como ele é forte sozinho, ele é forte individualmente. Não é a mecânica, não é o conjunto que faz ele ser forte. O bicho é forte. Então, se o bicho é forte, eu pego ele e uso em um deck melhor, né? Então é isso. Eu acho que a Bandai ela tem que tentar equilibrar. Ela tem que fazer com que o deck em si faça ferramentas pro boss ser forte, né? Por exemplo, Magnet. Magnet ele é um bom boss monster, mas você precisa dar o deck de Magnet pra ele trachar as coisas, né? Como você tá falando dele, né? Vamos pegar aqui a close e botar aqui no competitivo, né? Vamos lá, vamos pegar essa deixa. O Magnetimon, né? Ele recebeu vários suportes, né? Ele nem precisava receber suporte, mas, né, ele já tinha recebido level 7, já tinha recebido coisas. Aí ele recebeu uma promo, né, que é o Icemon, que impede ele de tomar Devolve, que era uma das poucas formas de lidar. E aí o deck agora, com os suportes que saíram, né, ele acabou tirando, né, o que faltava nele, né, as coisas, né. E mais uma vez, ele tem um level 7, né.
O level 7 de fato dele, o Magneticmon Dramon é muito forte, muito insano mesmo, né? Só que você pode tomar o Pyramidmon novo também, né? Daqui da X11, que tá entrando no lugar do antigo, né? Que também é muito forte, né? Então eu acho que o Magnet, ele era um deck que já era forte, ganhou suporte, perdeu mais fraquezas que tinha e continuou forte, né? Então mais uma vez ele tem apelo para ser usado no deck, né? É um exemplo claro de um deck que existe, porque o conjunto da ópera é muito bom, né? E é claramente esse ovo aqui, ele tem que entrar na lista, porque ele consegue se aproveitar dele muitas vezes, né? Ele fica na frente de muitos decks por causa desse loop de ganhar memória. Eu acho que o deck não deveria ter esse loop, eu acho que tem que botar esse ovo a 1, beleza? Porque um deles já vai fazer muito estrago, né? Porque toda hora volta e sai, volta e sai, volta e sai. O problema é quando você acumula muito desses ovos e aí fica extremamente difícil de lidar, né? Mas como é que não é para reclamar do deck, né? É para falar que ele é bom, então ele tá aqui no meta competitivo com toda a certeza. Eu acho que ninguém discorda o quanto o Magnetic era bom e vai continuar bom. Agora lá, vamos continuar aqui, vamos pegar o deck dessa menina aqui, que é um deck de... eu não sei qual é o bicho desse aqui. É um deck roxo com vermelho, né? Deixa eu ver se eu acho o bicho pra botar aqui. Tá. O deck dessa menina aqui é do Heavy Metal Dramon. Eu não vi nada sobre ele, ninguém tentando usar, ninguém topando com ele. Não sei o porquê, né? Porque decks roxos costumam ser decks bem usados, né? Eles têm ferramentas. Eu acredito, né, pelo pouco que eu conheço, que talvez a limitação dele é porque ele tem que ficar com poucas cartas na mão, né? Eu tô só supondo, porque como eu falei, não tem informações sobre ele, né? Não vi ninguém usar. Mas pelo que eu conheço, ele precisa ficar com poucas cartas na mão. E apesar de ele ser um deck roxo, e obviamente ele se aproveita do trash, né? Como é característica, talvez essa inconsistência permita que ninguém queira usar ele ou nem tente, né? Então, como ninguém usou, ninguém tá aparecendo, eu nunca vi nada sobre ele, eu botaria aqui no ruim, né? Porque, né? O que eu falo dizer? Até pra achar informação sobre o deck foi difícil. Enfim, né? Nem todo deck pode ser bom, né? Ainda mais que a gente tem que fazer uma tier list. Enfim. Agora vamos lá, vamos falar do Medusamon, gente. Eu vou botar aqui no Medusamon como um Ruger, de forma geral, embaixo dos outros, né? Por quê? Porque eu não quero botar muita coisa no competitivo e eu acho que o Medusamon, ele vem perdendo bastante espaço. Ele ainda joga, ele ainda compete, né? Você ainda vê tops dele, tá diminuindo aos poucos. Pelo que me falaram do pessoal que joga com deck, né? Parece que ele tem uma dependência muito grande, né, do estilo comum, né? Que é o level 7, mais uma vez, que ele ganhou. Que é um bicho extremamente forte, é a forma que Medusa tem de interagir, beleza? Falaram que a Medusamon da X11 também é muito forte e deu um up pro deck, né? Então o Medusamon era um deck que ele foi subindo pelas beiradas, né? Aí pegou a BT24 e veio o level 7 e pá, o deck realmente subiu. Mas eu ainda acho que ele é um deck vermelho muito limitante, né? Ele, por ser um deck vermelho, ele só bate e destrói, né? Então existem decks que têm proteção contra isso e conseguem lidar com mais facilidade com ele. O meu amigo aqui no local tem e ele me contou, né, essas fraquezas do deck. Mas, mais uma vez, não se engane, eu não tô botando ele como ruim, como forfã. Ele ainda é jogável, ele ainda é um Rogue, ele ainda é um deck que topa, beleza? Ele vem aparecendo sim. Eu só acho que contra os decks acima dele, ele é o que tem mais fraquezas de fato, né? Eu acho que o vermelho puro acaba não deixando ele versátil, né? Claro que ele tem Medusamon novo, que se eu não me engano, deixa eu botar aqui de novo. O Medusamon novo, cadê? O Medusamon novo, esse aqui, não. Ele tem o efeito, né? Deixa eu ver, ele não tá usando o Medusamon novo? Não tá usando o Medusamon da X11, mas enfim, é esse Medusa aqui mesmo que é forte, né? Porque ele deleta e depois retorna duas cartas do trash do oponente pro deck dele, e aí ele consegue lidar com Digimons que tem efeitos ao serem deletados, né? Então, o que seria uma fraqueza, ela contorna. Mas, mais uma vez, né? O Medusamon é um deck limitado porque ele só destrói. Mas parece que ele tá destruindo muito bem. Ele só destrói e está destruindo tudo bem. Ainda está aparecendo, né? Essa aqui foi a mais que topou, né? Eu não achei muitas listas, mais uma vez. Eu acho que ou o pessoal aprender a jogar contra e viu que ele é limitante, ou o pessoal se enjoou de Medusamon e tá testando os outros decks. Como eu falei, né? A gente tá vendo aqui, pra gente ter resultado com deck, as pessoas precisam usar os decks, beleza? Então nem tudo vai aparecer sempre, mas enfim, né?
é um deck interessante. Agora que eu vi aqui, né, que o cara que fez essa tier list aqui não fui eu, ele colocou a Valiant 2 vezes, né? Olha que cara legal. E mais uma vez é o Ghostmon, né? O deck de Ghostmon. Ele é mais um daquela leva que recebeu level 7, beleza? Então só isso já dá um destaque a ele, mas parece que ninguém tá tentando usar ele. Se estiver, não chegou ao meu conhecimento, né? O deck desse carinha aqui, beleza? Então, né, eu vou deixar ele aqui no For Fun. Eu vou deixar ele acima do Dinomon, porque eu já vi ele sendo usado muito mais do que o Dinomon puro, né? Mas menos que o Aqua Liberator, né? E vamos falar sobre ele. Ele é um deck roxo. E mais uma vez, eu tento sempre defender decks roxos, porque roxo tem uma versatilidade. Porém, para um deck roxo não estar sendo muito utilizado, é porque algum problema ele tem. Acredito eu que o deck de Ghostmon, ele não tenha interação com o oponente de forma fácil, ele não consiga finalizar. Ele é aquele deck que fica ali no meio, ele não consegue botar pressão e também não finaliza rápido. Eu acho que no meta que a gente está hoje, ou você tem uma coisa muito sólida para lidar com o seu oponente, ou você mata rápido, né? Então a gente vê que os decks ali que estão no hook pra cima são decks que tem uma defesa sólida, uma coisa, e também quando for pra ir pro OTK, conseguem dar o OTK com facilidade, né? Então eu acho que é isso que faz com que ele não se destaque. Talvez ele apareça, né? Como eu falei, ainda tem gente tentando testar os decks em si. Vamos ver se ele sobe, né? Seria um deck legal, mas a gente não pode fazer nada se não tiver histórico. Agora eu vou falar de um deck que me surpreendeu, né? O deck de Puppet, né? Nós temos aqui a Arisa, mas também tem a Mirei, que é a irmã dela, né? Que seria o deck da Kaguya-mon com a Sandrill, beleza? Eu vou ser bem honesto pra vocês, né? E os decks que estão topando, na verdade, o boss monster é a Kaguya. Porém, a engine acaba sendo mais do Puppet da Sandrill, beleza? Que é o Shoemon. Beleza? Então isso vai ficar mais de você para você saber que deck é esse. Se é o da Mirei ou da menina, né? da Arisa, ou é um Puppet, né? Como o pessoal chama, é um deck de Puppet, né? Não é mais o deck da Sandrill, né? Eu acho que devia estar botando a irmã dela, porque o Boss Monster é da irmã dela. Mas enfim, mais uma vez aqui, né? Esse aqui é um caso estranho. Saiu um level 7 pro deck, né? Que é o Gato de Botas, né? Só que ele não é um level 7 muito bom, diga-se de passagem. Ele é bom, mas ele não é muito bom. Você olha pra ele e olha pro Vox Dramon, você fala, Mas eu acho que o Puppet, ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é um deck amarelo que funciona quando as suas cartas são destruídas, né? Nós temos um meta que tem destruição em massa, né? Como eu falei agora mesmo do deck de Medusamon. Beleza? Então ele se aproveita disso, né? Muitos decks hoje vão lidar destruindo, batendo, né? O próprio Vox Dramon ele também lida batendo nos bichos, né? Então acaba que você tem uma proteção contra isso, beleza? E isso é muito interessante. A Kaguya-mon sempre foi uma carta muito forte, né? A Kaguya-mon, né? A gente pode falar daqui da nova, da X11. Ela é muito forte, mas já tinham usando a antiga. A antiga também é muito boa, né? Então nós temos a Kaguya-mon aqui, ela se sobressai demais, né? Tanto a nova quanto a antiga são cartas extremamente boas, né? E que garante o deck, né? Mais uma vez, eu acho que foi a cor roxa que deu essa sobrevida, né, pro deck de Puppet, né? Porque o roxo, ele usa muito o trash, né? E, né, o deck de Puppet, ele tem aquela questão de ficar se destruindo, o que obviamente acaba indo pro trash, né? Então foi uma boa mecânica, uma boa introdução. Desde que a Kaguya saiu, o deck tinha ganhando espaço, toparam alguma coisa, ele sumiu. E agora, depois da X11, parece que juntando tudo, né? Porque recebeu tanto suporte por causa da Arisa, quando da Mirei, junta tudo, né? E aí joga aí pra fazer um deck Rug que joga mesmo. Se você gosta do deck, se você tem o deck guardado, então agora é a oportunidade de você voltar a usar. Beleza? Agora sim é um bom deck. Vamos falar agora do deck novo, né? O deck de Ex Machina. Eu vou botar ele ali nos rugs porque ele tem aparecido, beleza? Aqui tá aqui o deck na tela pra vocês, né? Ele tem aparecido, o pessoal tem tentado usar. Ele tem um bicho muito forte, que é esse Ex Machina Mon, que é o que dá o nome pro deck, né? Que ele é muito difícil de tirar do campo. Ele é uma torre, você coloca ele lá e fala assim, ele não sai. Não toma de Devolve, não toma de pedal. Você pra bater nele tem que matar ele 3 vezes. Beleza? É uma máquina, como o nome diz.
Porém, entretanto, todavia, parece que ele é muito difícil de ser colocado no campo, né? E até você chegar lá, tu já tomou um OTK de todo mundo que tá acima de você. Mas, né, mais uma vez, como a gente tem representatividade, como a gente tem vendo ele topar, ele não pode ficar menor do que Hug, né? Porque ele joga, é literalmente a definição disso. Mas eu tenho uma leve impressão que com o tempo esse deck não vai se manter aqui. Deck de controle tem uma questão, né, de costume, né, um costume de decaírem, porque se você não dá o TK, se você não consegue ir rápido porque você quer fazer, acaba que os outros decks são mais rápidos que você estimar e você perde, né? Porque é assim que funciona. Não adianta você botar uma torre, se até você botar essa torre na mesa, você já tomou 5 cheques e o último ataque, né? Então, mais uma vez, é um deck que tá aparecendo, tá jogando, o pessoal tá querendo testar o deck. É um dos decks caros da box nova junto que você paga a mão. Só que eu acho que com o preço que você monta esse deck aí, você monta qualquer outro que tá na frente dele, né? Até outros decks mais baratos, né? Então, não tá valendo o preço. Eu acho que eu vou falar aqui pra vocês que não tá um bom custo, não tá um bom preço de custo, né? Um custo-benefício, né? Enfim, mas, né, ele tá jogando. Joga, tá aparecendo, então não vamos tirar o mérito dele tanto assim, né? Tá aparecendo, tá jogando e pode vencer os jogos. Vamos falar agora do deck de Zenith, que é o deck de Galactimon, né? O deck de Galactimon, que quando saiu aquele bicho, nossa, bicho roubado, bicho que fica inafetado. Aí o bicho pra vocês, né? Ele fica inafetado, faz um monte de coisa, ganha bloco, entra pro assembly. É realmente um bicho bom. Mas, né? Tirando o alvoroço desse bicho aqui, o deck em si, ele não evoluiu muito, né? Parece que, tipo assim, era um deck que ele fazia o que ele tinha que fazer, não conseguia na maior parte do tempo, deram um canhão na mão dele e falaram assim: continue fazendo o que você tem que fazer, e se você conseguir acertar esse canhão em alguém, você ganha, beleza? Agora, você vai conseguir acertar esse canhão sempre? O canhão vai disparar? Eu acho que a fraqueza dele, mais uma vez, é ele ser um deck que, na teoria, é de controle, né? Então acaba que ele não agressivo e não é tão rápido, né? A gente tá num meta que é o seguinte: os decks que são muito rápidos, os decks que estão aqui em cima, eles vão ter ferramentas para não apanhar, beleza? Eles vão ter ferramentas para isso. Eles não vão ficar parados olhando o cara te bater. Mesmo se eles não te matarem, eles também vão ser muito difíceis de matar, né? Isso que pega um meta, né? Aí abaixo deles, nós temos decks que, se a jogada deles passarem, beleza? Eles vão te matar rápido e vão jogar rápido, mas eles não têm de fato as ferramentas para se defender tão bem, beleza? Eu acho que até aqui acima no Hug nós temos isso, né? Nós temos que os Hug são decks que ele tem que ser mais rápido que quem tá em cima dele e tentar finalizar ou fazer a jogada dele mais rápido. O cara brincou ali, faz a jogada dele, o cara não sabe lidar e aí vai. E aí o deck de Galactimon, ele tá nesse meio aí, beleza? Ele vai aparecer de vez em quando, sim, como eu falei, o novo bicho é bem forte e o Galactimon já aparecia, né? Mas, mais uma vez, eu esperava mais dele. Achei que ele ia aparecer mais. O bicho é forte, o bicho fica inafetado, né? Parece que ficar inafetado não está sendo o suficiente para manter um deck no top tier, né? Mas eu acho que para quem gosta do deck, simplesmente ele jogar e aparecer, é muito bom, né? Eu acho que quando você gosta de um deck e ele aparece, ele tem chances, né? Isso já é uma ótima coisa, né? E aí, por último, nós temos aqui essa menina aí, que ela fica no deck de Skadmon. O Skadmon é mais uma vez um deck que tomou ganhou suporte, né? E o Skadmon aqui, ele é um deck amarelo e azul. Ele tem a questão de mexer com as sorceries do seu oponente, né? Com as evoluções. A melhor carta do deck continua sendo o Hexabral, né? O pessoal usa 2 cópias dele, aí usa um do novo, o que me parece contra-intuitivo, porque ele é interação, né? E o deck apareceu. Vamos dar uma colher de chá pra ele, porque tem decks que ganham suporte e nem de fato apareceram, beleza? Ele, por ter aparecido, já é grande mérito. Mas o engraçado é que o cara que topou aqui não tá usando o Icemon novo, né? Que usam no Magnetimon para impedir Devolve e Balser, né? Então parece que aquele suporte ali, apesar de ter o nome dos dois, saiu melhor no deck de Magnetimon. Eu vejo esse deck aqui como um grande forfã, beleza? Muito forfã mesmo. Mas como ele apareceu,
beleza? Eu vou dar uma colher de chá dele, vou botar ele como primeiro dos forfãs, beleza? Teve um cara que topou em algum lugar, então não vou dar muito mérito pra ele não. Mas, pelo menos, né, ele tá o mais perto de subir. Vai que suba, né? Eu acho difícil, porque, mais uma vez, esses decks de água aí que mexem com a sócia do oponente, nós temos cartas que fazem isso mais fácil, né? A Venusmon é uma idiota. A Venusmon é do TS. É idiota demais. Eu acho que é mais fácil esses decks aqui pegarem e começarem a usar a Venusmon. Não sei o que o cara não tá usando a Venusmon. A Venusmon, ela é literalmente azul e amarela e mexe com Sorcery. Então, não sei, né? Então é isso. Nossa tier list ficou assim com os decks, né? Comenta aí se você discorda. Comenta aí se você não gostou. E se você gostou, eu não sei o que você faz, nunca cheguei nessa parte. Enfim, gente, muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima.